Boa noite. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais um ensinamento que Jesus trouxe para nós, que está registrado na sua palavra, na Bíblia Sagrada, e é a parábola do semeador. Essa parábola você pode encontrar ela na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 3, também no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 3, e você encontra também no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 5. E nesse texto, que é um texto muito rico, Jesus vem trazer para nós ensinamentos acerca de comportamentos que Ele espera de cada um de nós ao receber a sua palavra. Quando a sua palavra é ministrada aos nossos corações, é lançada aos nossos ouvidos, como nós devemos nos comportar? É o que nós gostaríamos de tratar a partir deste momento, ao analisar as Escrituras, e eu te convido a me acompanhar, a junto comigo fazer este exame, a procurar entender aquilo que Deus espera de cada um de nós. Muitas vezes nós ouvimos ministrações acerca do que nós precisamos fazer, pregar o Evangelho, ministrar sobre outras vidas, alcançar vidas para o Senhor. Mas hoje, nessa palavra, o Senhor ele traz um ensinamento sobre como nós devemos receber a sua palavra, como nós devemos nos comportar. Então, eu te convido então a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 3, e lá está escrito assim: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. No livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 3, a sequência dessa parábola, Jesus disse assim: E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, pois não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Na sequência nós vemos que, depois que Jesus conta essa parábola para os discípulos e para uma grande multidão que estava à sua volta, os seus discípulos o procuram e perguntam para ele: Mestre, por que o Senhor ensina através de parábolas? Demonstrando que eles mesmos não tinham entendido aquilo que Jesus estava querendo dizer com essa ilustração acerca de semeadura, de plantio e colheita. Então, na sequência, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 18, Jesus começa então a explicar essa parábola, o que ele queria dizer sobre isso. Nós vemos nesses três textos, se nós formos lendo cada um deles, nós vemos que cada um dos evangelistas que escreveram textos, cada um que produziu o Evangelho, acrescentou alguma palavra, alguma coisa, trouxe um acréscimo a mais que nos deu uma explicação, trouxe para nós um ensinamento maior, traz um registro de uma percepção que cada um deles teve, e isso facilita o nosso entendimento. Então, quando nós pegamos em Lucas, no capítulo 8, versículo 5, Lucas registra as explicações que Jesus foi dando para os discípulos acerca do que ele queria dizer com aquela parábola. Então, no Evangelho de Lucas está escrito assim, Lucas 8, 11, a semente, Jesus ensinando, a semente é a palavra de Deus. Em Marcos 4, 15, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Interessante nós olharmos para esse texto e ver o ensinamento que Jesus está trazendo. Ele faz uma comparação entre uma semeadura, entre algo que era muito simples, muito conhecido pelos discípulos naquela época, plantio e colheita. E através dessa ilustração, ele fala algo muito importante sobre o reino dos céus. Então ele diz que um semeador saiu a semear. E quando ele começou a lançar as sementes, algumas caíram pelo caminho, outras caíram em meio às pedras, outras sementes caíram em meio a espinhos, mas uma parte dessas sementes caiu numa terra fértil, numa boa terra. Ao explicar Jesus cada porção dessa, ou os acontecimentos que giram em torno de cada tipo de local onde a semente caiu, ele estava falando acerca do coração do ser humano, o coração das pessoas, ou o comportamento das pessoas, o comportamento do coração das pessoas quando recebem a palavra, que é a semente que Deus lança sobre nós. E como nós vimos no livro de Lucas, Lucas registra Jesus ensinando que a palavra de Deus é a semente. É a palavra de Deus sendo lançada em nossos ouvidos e encontrando ou não espaço no nosso coração. Era sobre isso que Jesus estava falando. E quando ele ensinou que uma parte das sementes caiu ao pé do caminho, vieram as aves e a comeram. Ele explicou então depois que essas sementes que caíram pelo caminho, ela foi semeada, caiu pelo caminho, vieram. No primeiro momento ele fala que vieram as aves do céu e comeram a semente. E num sentido espiritual ele explicou que, na verdade, quando a palavra, ou a semente que é a palavra, é lançada no nosso coração, se nós não tivermos um terreno, um solo fértil, para nós recebermos essa semente, para que ela seja cultivada, então vem Satanás e rouba essa palavra e ela fica infrutífera. Então assim ele escreveu, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Um outro grupo que Jesus usou, ele falou que as sementes caem entre pedregais, onde não tem terra bastante, logo nasce, mas seca, porque não tem raiz. Lucas ainda acrescenta algo, ele diz que é porque não tinha umidade. Ao explicar sobre esse grupo, Jesus diz que essa semente que foi semeada entre pedregais, ela se compara a pessoas que ouvem a palavra e ao receber a palavra, que é a semente, essa semente ele a recebe com alegria, ele recebe a palavra com alegria, mas ela não tem raiz em si mesma, não tem base, não tem fundamento. É uma pessoa que tem um conhecimento superficial sobre Deus, acerca de Deus, então não tem nenhum fundamento. A palavra chega, ele até ouve, ele recebe com alegria, mas como ele não tem raiz em si mesmo, a manifestação dessa semente, o crescimento, o brotar, é de pouca duração. Então Jesus disse que logo quando vem a angústia, quando vem a tribulação por causa da palavra, as perseguições por causa do evangelho, a pessoa então logo se ofende e se afasta da presença de Deus. Ou não há nenhum tipo de crescimento dessa palavra no seu coração. Jesus fala de um outro grupo, que é o grupo das sementes que caíram entre os espinhos. E ele diz que crescendo os espinhos, eles sufocaram a planta que nasceu a partir dessa semente e ela não deu fruto. Na comparação que ele traz no mundo espiritual, ele diz que o que foi semeado entre os espinhos, ou a palavra que foi lançada entre os espinhos, ela é comparada àquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem os ensinamentos de Deus, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam essa palavra e ela fica infrutífera. Quantas vezes nós encontramos pessoas, até mesmo em nossos corações, muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas no nosso dia a dia, nos envolvemos com trabalho, nos envolvemos com tarefas, ficamos tão atarefados que não sobra tempo para nós então nos dedicarmos ao Senhor, em aprender, em estudar a sua palavra, e nos
dedicar à obra, em nos envolver com aquilo que Deus nos tem chamado para ser e para fazer para Ele, para o seu reino. Então esses espinhos são os cuidados do mundo, são as tarefas, os afazeres com os quais nós nos envolvemos a cada dia e não sobra tempo para Deus. Então esses seriam os espinhos da nossa vida, e a semente, que é a palavra de Deus, não encontra então um solo, ela até nasce, ela até começa a crescer, mas logo os espinhos tomam conta de tudo e ela fica infrutífera, é o que o Senhor diz. Ele fala que a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os cuidados deste mundo também. No livro de Marcos, ele traz o seguinte acréscimo: e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Se você vai para o texto de Lucas, ele traz um outro acréscimo dizendo assim: são aqueles que ouviram e indo por diante, avançam, caminham um pouco, mas são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Quantas pessoas se envolvem em tantas coisas que até dão prazer, que atraem, que trazem alegria, mas o texto diz que os cuidados e riquezas e deleites da vida não dão fruto, não permitem que essa semente plantada dê fruto com perfeição. Muitas vezes a pessoa vai dar até algum fruto, mas são frutos imperfeitos, frutos que não permitem que a pessoa cresça no conhecimento da palavra, na prática da obra de Deus, no andar com Deus. E por último, Jesus fala de um outro grupo de sementes que caiu numa boa terra e essa semente deu fruto. Interessante que aqui ele traz uma divisão dos frutos que foram produzidos. E nos dá o entendimento de que nós não somos iguais. Ele sabe disso, ele respeita isso. A intenção dele, o desejo dele é que cada um de nós produza. Ainda que nós possamos produzir frutos em quantidades diferentes, cada um na sua condição, cada um na sua capacidade. Deus sabe a minha capacidade, Deus sabe a sua capacidade. Ele espera que cada um de nós produza frutos. A nossa diferença de capacidade, para alguns, uma certa incapacidade, ou uma não totalidade, uma condição de não produzir no seu total. Isso não entristece a Deus. O que entristeceria o coração do Senhor é o não produzir, é o não estar envolvido. Então Deus sabe que nós temos capacidades diferentes, que nós somos diferentes. Por isso, ao explicar então esse último grupo, esse quarto grupo, o grupo das sementes, que caiu numa terra fértil, num terreno fértil, ele explica dizendo que é quando a palavra foi semeada no coração das pessoas, de pessoas que compreendem a sua palavra, praticam a sua palavra e no seu devido tempo dão frutos. E ele diz: e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. É o mesmo que dizer que uma sementinha produziria uma árvore, e dessa árvore sairia 100 frutos, de uma outra árvore 60 frutos, de uma outra árvore 30 frutos. As árvores são diferentes, as pessoas são diferentes, algumas vão produzir mais, outras menos. Importa que cada um de nós, no reino de Deus, sejamos terra fértil, sejamos um coração aberto, um coração que ouve e compreende a palavra de Deus. E ao ouvir e compreender, ao colocar em prática, possamos produzir fruto para o reino de Deus. E o que seria esse fruto? Jesus aqui, ao explicar, ao trazer entendimento para essa sua parábola, para essa ilustração, ele fala da produção de fruto. O que seria esse fruto? A Bíblia, em outros textos, ela nos fala sobre o fruto que agrada a Deus, o fruto que Deus espera de nós. Um dos textos muito importantes, muito conhecidos, que fala acerca de fruto, é o texto que está lá em Gálatas 5:22, que fala a respeito do fruto do Espírito. É algo que é desenvolvido em nós, que Deus espera que cada um de nós desenvolva. É algo que o próprio Espírito de Deus desenvolve em nós, na medida que nós nos envolvemos com Ele, na medida que nós o buscamos, na medida que nós caminhamos com Ele. E quais seriam esses frutos? A palavra de Deus nos diz em Gálatas 5:22,
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 frutos que são desenvolvidos em nós, no nosso espírito, para que possamos sermos pessoas agradáveis a Deus, sermos pessoas que edificam outras vidas também, que com o nosso comportamento venhamos a dar testemunho da presença de Deus, do transformar do Espírito em nós, e as pessoas então desejarão também andar com Deus, desejarão também desenvolver em si mesmo esse fruto do Espírito, essas qualidades, essas capacitações que o Senhor nos dá, esse comportamento que testemunha da presença de Deus em nós. Então Deus nos chama a produzir o fruto do Espírito em nós. Outro texto em que a palavra fala de fruto, está lá em João 4:36, e ela fala acerca da ceifa, da colheita, se referindo a pessoas que quando nós semeamos na vida delas, quando nós lhes apresentamos a palavra de Deus, elas têm uma mudança de vida, elas entregam suas vidas para Jesus, então elas são colhidas do mundo para o reino de Deus. Então é o momento da ceifa, são sementes que são semeadas, e as pessoas então recebem essa palavra, recebem a semente, se convertem e têm as suas vidas transformadas, se convertem a Deus. Então esse é o tipo de fruto que nós produzimos para o Senhor: vidas, almas, a seara, a colheita na seara para o Senhor, entregando o fruto das nossas mãos ao Senhor. Um outro tipo de fruto está lá em Hebreus 13:15. A Bíblia fala a respeito do fruto dos lábios, que é um sacrifício de louvor dos lábios que confessam a Jesus. Fruto dos lábios, o nosso louvor, sacrifício de louvor. É quando você se empenha, quando você se envolve, quando você demonstra com o abrir da sua boca a sua adoração a Deus. Quando você caminha na presença dEle, quando você entrega a sua vida a Ele e se envolve com a sua obra, você se sacrifica, você se apresenta diante dEle sem preguiça, trabalhando para o reino. Então o sacrifício de cada um de nós, que se expressa, que é representado com o nosso louvor, com a adoração, com aquilo que sai dos nossos lábios em direção a Deus, daqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Então Deus espera de nós. E o Senhor Jesus, ao contar esta parábola, ao dar esse entendimento para nós, Ele espera que cada um de nós tenha corações frutíferos. Ele espera encontrar em nós um terreno fértil para que a sua boa palavra, que aqui Ele chama de semente, possa ser plantada, possa ser colocada e ali possa germinar, produzir uma árvore frondosa, cujos frutos ou cuja produção sejam muitos frutos para o Senhor. Alguns produzirão a 100 na sua totalidade, naquilo, no seu máximo, no seu potencial. Outros, dadas suas características, seus próprios comportamentos, produzirão a 60. E alguns ainda produzirão a 30. De cada semente, 30 frutos. De cada semente, 60 frutos. Cada semente, 100 frutos. Deus espera que cada um de nós produza. Que sejamos assim, encontrados assim. Boa terra, terreno fértil. Ao ouvirmos a palavra de Deus, que ela seja compreendida e praticada. E nessa prática, verdadeiramente tenhamos frutos para apresentar ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que você seja um terreno fértil em nome de Jesus. Amém.